Hoje exploraremos um dos temas mais intrigantes narrados na Bíblia. As 3 pessoas que incrivelmente nunca enfrentaram a morte. Sim, ouviu bem. Ainda que é comum, para todos nós prevermos que algum dia morreremos, a Bíblia Sagrada menciona 3 figuras excepcionais que foram levados ao céu sem passar pela morte. Mas quem são estas pessoas? Vamos descobrir juntos. Sejam muito bem-vindos. Evangelho do Amor. Antes de continuar, se inscreva em nosso canal e deixe seu gostei. Seu apoio é fundamental para nós. Assim nos ajuda a criar conteúdos cada vez melhores. No final do vídeo deixe nos comentários o que achou sobre esse tema e seu pedido de oração. Muito obrigado. Vamos começar com Enoque. Enoque viveu muito antes do dilúvio universal. Em tempos marcados por uma forte decadência ética e um pecado generalizado. Durante estes anos escuros, o mundo estava se deteriorando, com a mente e com as ações dos homens, constantemente corruptas. Enoque, porém, surgia como um símbolo e virtude. Pertencia à 7ª geração depois de Adão. Sendo um descendente direto da linha de Sete. E pai de Matusalém, o homem que tem recorde de longevidade na Bíblia com seus 969 anos. A descendência de Enoque o posiciona firmemente na linha patriarcal que leva a Noé. Uma figura-chave para a sobrevivência humana pós-dilúvio. Enoque não era extraordinário, mas sua existência representava uma clara oposição à tendência pecaminosas do seu tempo. Enquanto seus contemporâneos se entregavam cada vez mais ao vício. Enoque optava por um caminho completamente diferente. Decidiu viver em comunhão com Deus. Uma escolha que o distinguia completamente de qualquer outra pessoa em sua época. O seu compromisso em manter uma conduta moral em um contexto corrupto, demonstra uma fé e um compromisso com Deus extraordinários. Uma característica distintiva de Enoque era seu relacionamento especial com Deus. O livro de Gênesis, no capítulo 5 versículo 24, nos diz: Enoque caminhou com Deus e depois desapareceu, porque Deus o levou para si. Essa expressão, andar com Deus, sugere um vínculo contínuo e profundo com o Criador. Ao contrário de muitos de seus contemporâneos que estavam se afastando de Deus, Enoque manteve uma fé inquebrável. Caminhar com Deus não significa apenas seguir regras, mas viver de uma forma que seja conforme com os desejos de Deus, incluindo um diálogo constante, obediência e completa confiança. Esta abordagem da vida é um reflexo claro do caráter e dedicação espiritual de Enoque. A vida de Enoque com Deus foi caracterizado por um relacionamento pessoal e intenso. Envolveu uma comunicação diária, ouvindo e seguindo instruções de Deus e alinhando suas ações com a vontade divina. Esta profundidade de relacionamento com Deus é o que distingue Enoque. A existência de Enoque foi uma jornada constante na fé, com Deus sempre no centro. Este vínculo era tão sólido e sincero que ele conseguiu agradar a Deus a tal ponto que Deus finalmente decidiu tomar Enoque para o céu. Apesar da breve narração sobre a vida de Enoque nas Escrituras. Isso estimulou muitas especulações e discussões. Em outros textos antigos, como o livro de Enoque. Este texto, embora não faça parte da Bíblia canônica, oferece uma visão mais ampla da vida de Enoque. Descrevendo seus encontros com seres celestiais e suas viagens através dos céus. O livro de Enoque exerceu uma influência notável nos pensamentos antigos religiosos judeus e cristãos. Apresentando Enoque não apenas como um escriba da justiça, mas também como um mediador entre Deus e os homens. Enfatizando ainda mais sua excepcional grandeza espiritual. No livro de Enoque descobrimos detalhes fascinantes sobre as visões de Enoque e seu papel em iluminar os mistérios celestiais. Viagens através dos vários céus, Enoque tem a oportunidade de ver o futuro e aprender diretamente o desígnio divino. Estas revelações não só enriquecem nossa compreensão do seu vínculo especial para com Deus, mas também iluminam o caminho espiritual que começou, cheio de experiências celestiais. A narrativa de Enoque é fundamental por várias razões.
primeiro, mostra que viver uma vida virtuosa é possível, mesmo em um contexto degradado e pecaminoso. Sua devoção é um modelo de comportamento para os fiéis. O livro de Hebreus capítulo 11, versículos 5 e 6, reforça esta ideia dizendo: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi encontrado porque Deus o trasladara. Bem antes de ser trasladado, recebeu o testemunho de ter agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que quem se aproxima de Deus, acredite que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam com sinceridade. A vida de Enoque mostra que um relacionamento profundo e pessoal com Deus, não só é possível, mas também muito agradável a Ele. Também, a traslação de Enoque para o céu é frequentemente interpretado como um prenúncio do arrebatamento, simbolizando a esperança de que os fiéis serão definitivamente vitoriosos sobre a morte e acolhidos na presença divina. Sua existência é um exemplo das bênçãos derivadas da fé e obediência. Portanto, a história de Enoque não é apenas uma história de livramento da morte, mas um exemplo esclarecedor do tipo de vida que leva a tal destino excepcional. Elias, um dos profetas mais eminentes de Israel, viveu durante um determinado período turbulento, na história da nação. Governado pelo rei Acabe e influenciado negativamente por sua esposa Jezabel. Israel mergulhou em idolatria, adotando a adoração a Baal, e afastando-se do verdadeiro Deus. Apesar da apostasia estar generalizada, Elias permaneceu um servo fiel do verdadeiro Deus. Como indica o significado de seu nome, Yahvé, é meu Deus. A aparição dele no primeiro livro dos Reis capítulo 17, é repentino e sem preâmbulos, refletindo a natureza direta e imperativa de sua missão. Elias se destacava por sua audácia e capacidade de resistir à idolatria dominante, frequentemente encontrado em oposição direta com as mais altas esferas de poder, como o rei Acabe e a rainha Jezabel. Seu ministério está cheio de milagres e demonstrações impressionantes da força de Deus. Características que consolidaram sua autoridade e coragem em promover o regresso das pessoas para Deus. Elias se manifesta pela primeira vez, anunciando uma seca prolongada como punição pelos pecados de Israel. Evento que dura 3 anos e meio. Símbolo do poder divino e sua legitimidade como profeta. Durante este período de seca, Elias recebe apoio milagroso, primeiro dos corvos que levam comida para ele enquanto estava escondido em Arroio Quiri, e depois de uma viúva em Zarepta, cuja provisão de comida é milagrosamente multiplicada, e cujo filho é ressuscitado por Elias. Um dos destaques do seu ministério ocorre no Monte Carmelo, conforme está descrito em 1 Reis 18. Aqui Elias é diretamente confrontado com 450 profetas de Baal em um teste público do poder divino. Os profetas de Baal, apesar de suas longas súplicas e ritos, não conseguem evocar o fogo do céu. Enquanto Elias, depois de ter encharcado abundantemente o seu altar com água, invoca Yahvé, que responde com um fogo tão poderoso que consome o sacrifício, o altar e até a água. Este evento extraordinário convence o povo a reconhecer e proclamar a supremacia de Yahvé, culminando com a eliminação dos profetas de Baal, marcando um momento decisivo na luta contra a idolatria em Israel. Um capítulo relevante na vida de Elias acontece no Monte Horebe, onde, fugindo das ameaças de Jezabel, o profeta experimenta uma manifestação divina profundamente significativa. Aqui, ao contrário das expectativas, Deus não se revela através de manifestações poderosas, como o vento, terremoto ou incêndio, mas de forma delicada, com um sussurro. Este momento sublinha o foco pessoal e direto de Deus, que fornece a Elias novas diretrizes para a unção de novos líderes em Israel. Prepara o terreno para um futuro de esperança e renovação. A conclusão terrena do ministério de Elias é descrito de maneira espetacular em 2 Reis 2. Consciente de que seu tempo estava prestes a acabar, Elias empreende uma viagem simbólica através de Gilgal, Betel, Jericó e finalmente o Jordão, acompanhado de seu discípulo Eliseu. Durante esta jornada ele é reconhecido por grupos de profetas que prenunciam seu distanciamento terrestre iminente.
Chegando ao Jordão, Elias realiza um milagre, atinge a água com seu manto, dividindo o rio e permitindo que ele e Eliseu cruzassem a seco. Imediatamente então, Elias oferece a Eliseu a oportunidade de expressar um último desejo. Ao que o discípulo responde pedindo uma porção dobrada de seu espírito. Símbolo de continuidade e bênção profética. Elias aceita com a condição que Eliseu observe enquanto ele está sendo levado para o céu. Pouco depois, ambos continuam seu diálogo e um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, fica entre eles e Elias é transportado para o céu em um redemoinho. Este evento extraordinário é testemunhado por Eliseu, que recolhe o manto caído de Elias, sinal da transferência de autoridade profética e inicia seu próprio ministério. A ascensão de Elias não só representa um milagre, mas também simboliza a aprovação divina e a importância da sucessão na missão profética. Sua passagem para o céu em uma carruagem de fogo marca um momento de grande drama e importância, reafirmando o tema da transformação e melhoria das limitações terrenas. A vida de Elias com sua profunda fé e sua coragem em enfrentar a oposição enfatiza a capacidade de permanecer firme na verdade divina. Seus milagres e a sua ascensão ilustram de maneira poderosa a soberania de Deus e sua presença ativa na vida humana. Além disso, a história de Elias antecipa os temas escatológicos do Novo Testamento, como o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo, reforçando a interligação entre os eventos bíblicos e a promessa de salvação futura. Finalmente, temos Melquisedeque, uma das figuras mais enigmáticas e fascinantes da Bíblia. Aparece pela primeira vez em Gênesis 14, logo após a vitória de Abraão sobre os reis que sequestraram seu sobrinho Ló. Foi descrito como o rei de Salém, um nome que evoca a ideia de paz. Melquisedeque também é um sacerdote do Deus Todo-Poderoso. Durante uma reunião significativa, oferece pão e vinho e abençoa Abraão com as palavras: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos. Em reconhecimento à sua autoridade espiritual, Abraão dá a ele 1/10 de tudo. A brevidade de seu relato bíblico não diminui a importância do seu papel. Ao mesmo tempo rei e sacerdote, Melquisedeque incorpora uma autoridade dupla, o que era incomum nos tempos antigos. Seu reino identificado com Salém está associado frequentemente com a futura Jerusalém, dando maior profundidade ao seu simbolismo. A recepção de dons e bênçãos por parte de Abraão sugere um nível de autoridade espiritual excepcionalmente elevado, sublinhando o reconhecimento de Abraão de sua superioridade. Melquisedeque é uma figura incomparável também, pela falta de detalhes sobre sua genealogia ou suas origens. Elementos típicos de outros personagens bíblicos, essa ausência de contexto envolve em um mistério, que é explorado mais aprofundadamente na carta aos Hebreus. Capítulo 7, versículo 3, onde é descrito como sem pai ou mãe, sem genealogia, sem começo de dias, nem fim de vida. Semelhante ao Filho de Deus. Permanece sacerdote para sempre. Esta caracterização o levou a ser interpretado por muitos, como uma figura divina ou uma teofania, uma manifestação antes da encarnação de Cristo. O duplo papel de Melquisedeque como rei e sacerdote o apresenta como uma figura prefigurativa do próprio Cristo, que é reconhecido como o Rei dos Reis e o Sumo Sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Este vínculo teológico reforça o profundo significado de sua aparição e seu ministério, destacando temas de realeza, mediação sacerdotal e bênção divina, que encontram plena realização em Jesus Cristo. O Salmo 110, capítulo 4, amplifica ainda mais a importância de Melquisedeque na estrutura teológica, afirmando que o Senhor jurou e não vai se arrepender: você é um sacerdote para sempre, de acordo com a ordem de Melquisedeque. Esta passagem é significativa, porque também é citado na carta aos Hebreus, para delinear a superioridade e perpetuidade do sacerdócio de Jesus, em comparação com Levítico, que foi temporário e vinculado aos descendentes. Jesus, seguindo o exemplo de Melquisedeque, possui um sacerdócio eterno, garantindo assim uma intercessão, mediação contínua e incessante entre Deus e a humanidade.
O papel de Melquisedeque como rei e sacerdote é definido como único no contexto bíblico. Seu sacerdócio não foi fundado em laços de sangue, como o dos levitas, mas em seu relacionamento direto com Deus e sua autoridade espiritual inata. Esta particularidade é crucial para interpretar o sacerdócio de Cristo. Jesus é sacerdote, não por descendência terrestre, mas por sua essência divina e seu papel imutável como ponte entre Deus e a humanidade. Interpretações sobre a figura de Melquisedeque varia consideravelmente entre os estudiosos. Alguns o consideram um rei sacerdote histórico cujas façanhas foram transmitidas para sublinhar o conceito de um sacerdócio sem fim, outros o veem como uma cristofania, uma manifestação antecipada de Cristo no Antigo Testamento. Hipótese apoiada pela ausência de uma genealogia e sua natureza eterna. Qualquer que seja sua verdadeira identidade, Melquisedeque continua sendo um símbolo poderoso do sacerdócio eterno de Cristo e da invariabilidade do pacto divino com seu povo. A narração de Melquisedeque nos convida a uma reflexão profunda sobre o que significa ser sacerdote e rei segundo a vontade de Deus. Seu exemplo destaca que a verdadeira autoridade espiritual é conferida pelo próprio Deus e se manifesta através da justiça e paz. O mistério que rodeia a sua figura também nos leva a investigar ainda mais os significados e profundezas das Escrituras, estimulando uma pesquisa mais precisa no desígnio divino. A história de Melquisedeque, se ele é visto como uma figura histórica real, um símbolo teológico ou uma pré-manifestação encarnada de Cristo, enriquece a nossa compreensão da obra eterna de Deus e seu compromisso inabalável com a humanidade. A história de Melquisedeque oferece ensinamentos profundos e variados. Em primeiro lugar, destaca a importância da autoridade espiritual e papel sacerdotal no desígnio divino. O sacerdócio de Melquisedeque foi fundado em sua integridade e relacionamento direto com Deus, em vez de laços de sangue. Nos lembra de que a autoridade autêntica espiritual deriva do nosso relacionamento com Deus e nossa dedicação para cumprir sua vontade. Em segundo lugar, o papel duplo de Melquisedeque como rei e sacerdote antecipa a figura de Jesus Cristo que une a realeza e mediação sacerdotal. Esta dualidade de papéis é essencial, pois reflete tanto liderança, como intercessão. Jesus não apenas orienta, mas também intercede por nós, agindo como uma ponte entre humanidade e Deus. Em terceiro lugar, a ausência de detalhes genealógicos sobre Melquisedeque nos convida a refletir sobre a eternidade da obra de Deus. Assim como o sacerdócio de Melquisedeque não tem começo nem fim, igual acontece com o de Jesus, enfatizando que a intervenção divina na história humana é perpétua e que o plano de salvação é atemporal. Finalmente, a narração de Melquisedeque nos convida a aprofundar-se nas Escrituras e aumentar nossa compreensão do desígnio divino. O mistério que envolve sua figura encoraja-nos a explorar mais de perto a riqueza da história bíblica, em busca de mais verdades espirituais profundas. Reflexões sobre estas narrativas também fazem-nos questionar sobre nossa vida espiritual. Vivemos em estreita relação com Deus, como fez Enoque? Defendemos corajosamente nossa fé como Elias? Mesmo em circunstâncias adversas? Confiamos no sacerdócio eterno de Jesus, entendendo seu papel contínuo como mediador a nosso favor? Esses relatos bíblicos não apenas enriquecem nossa compreensão espiritual, mas também eles nos desafiam a avaliar e fortalecer nosso caminho com Deus, nos inspirando a viver de maneira que reflita sua honra e glória, consolidando um relacionamento que é tanto pessoal quanto eterno. Sobre a vida de Enoque nos questionamos sobre perguntas fundamentais sobre nossa espiritualidade diária. Dedicamos tempo todos os dias para andar com Deus? Estamos atentos às suas orientações e procuramos agradá-lo em tudo o que fazemos? O exemplo de Enoque nos mostra a importância da comunhão contínua com Deus e viver uma vida que seja do seu agrado. Olhando para a vida de Elias, nos perguntamos sobre nossa capacidade de ser ousado na defesa da nossa fé? Mesmo quando pode ser impopular ou arriscado. Confiamos no poder de Deus para agir em nossas vidas e no mundo que nos rodeia? A história de Elias nos anima a ser corajosos e firmes em nossa fé, confiando no poder de Deus em tempos de provação.
Considerando o sacerdócio eterno de Melquisedeque, refletimos sobre nosso relacionamento com Jesus? Como o nosso sumo sacerdote, entendemos perfeitamente a importância da sua intercessão ao nosso favor? Estamos cientes e vivemos segundo a realidade do seu sacerdócio eterno, reconhecendo que ele intercede continuamente a nosso favor? A figura de Melquisedeque ajuda a entender melhor a profundidade do papel sacerdotal de Jesus e da eternidade de sua obra. As histórias de Enoque, Elias e Melquisedeque oferecem ensinamentos profundos sobre a fé, obediência e o caráter perpétuo da obra de Deus. Essas histórias nos desafiam a viver de maneira que honre a Deus, buscar um relacionamento mais profundo com Ele e abraçar a visão eterna que estes personagens bíblicos nos personificam. Eles nos encorajam a avaliar nossa vida cotidiana e nossa espiritualidade. Estamos cultivando uma comunhão diária com o Criador como Enoque? Estamos firmes em nossa fé como Elias? Mesmo diante da oposição? Reconhecemos e valorizamos o sacerdócio eterno de Jesus? Conforme ilustrado pela história de Melquisedeque? Essas reflexões nos convidam a um exame profundo e pessoal, exortando-nos a viver de uma maneira que refletem nossa devoção e nossa direção a Deus. As histórias de Enoque, Elias e Melquisedeque não apenas enriqueceu a nossa compreensão da Bíblia, mas eles também nos convidam a refletir sobre nossa conexão pessoal com Deus. Coragem para manter a fé e a consciência da eternidade da obra divina. Essas histórias destacam que o caminho da fé envolve tanto esferas pessoais e comunitárias, destacando a importância de um relacionamento profundo com Deus e um compromisso ativo com sua missão. A dedicação de Enoque, a coragem de Elias e o sacerdócio eterno de Melquisedeque representam modelos de vida animados pela fé, obediência e integridade moral, demonstrando que tais virtudes não só são agradáveis a Deus, mas também pode levar a resultados extraordinários. É interessante notar como os temas semelhantes são encontrados em outras culturas e tradições que evidenciam um desejo humano universal de transcender a mortalidade e conexão com o divino. Por exemplo, a lenda grega de Titonus e os 8 imortais da tradição china refletem o fascínio por imortalidade e poderes sobrenaturais de maneira semelhante de como a Bíblia trata de figuras como Enoque e Elias. Também a figura do judeu errante, que na lenda está condenado a vagar eternamente por ter zombado de Jesus, mostra como também em outras tradições exploram as implicações da vida eterna, embora com nuances diferentes. Essas histórias, embora vêm de contextos culturais variados, compartilham o tema do desejo de imortalidade e suas implicações espirituais, enfatizando a universalidade da busca pela transcendência e esperança na intervenção divina. Estas reflexões nos levam a considerar como diversas culturas se aproximam desses desejos profundos, nos lembrando que, apesar das diferentes expressões culturais, o núcleo da nossa pesquisa espiritual tem muito em comum. Narrativas sobre Enoque, Elias e Melquisedeque nos encoraja a explorar mais profundamente estas questões e procurar formas de aprofundar nosso relacionamento espiritual e compreender melhor o nosso lugar no universo. Esta profunda análise das vidas de Enoque, Elias e Melquisedeque oferece uma rica oportunidade para refletir sobre como vivemos em nossa fé e com nosso relacionamento com Deus. Através do seu exemplo, podemos encontrar inspiração e orientação para fortalecer nossa conexão espiritual e viver uma vida que realmente reflete nossos valores espirituais. Enoque nos mostra a importância da dedicação diária para caminhar com Deus, destacando que uma verdadeira comunhão com o Criador exige comprometimento e perseverança. Elias nos ensina a coragem de permanecer firme em nossas convicções, mesmo quando isso possa envolver riscos ou desentendimentos. Exemplo, nos encoraja a confiar no poder de Deus, mesmo nas situações mais difíceis. Melquisedeque, finalmente, com seu misterioso sacerdócio eterno, lembra-nos que o papel de Jesus como mediador é central na nossa fé e que a sua intercessão é contínua e sem fim. Estes relatos bíblicos não falam apenas sobre superação da morte física, mas ensinam como viver uma vida que honre a Deus em todos os aspectos, destacando que nosso caminho de fé é pessoal, como compartilhada com a comunidade dos crentes. E você? Encontrou inspiração ou reflexão nestas histórias?
Nós convidamos você a compartilhar e conversar com amigos ou com sua comunidade. Deixe um comentário abaixo para compartilhar como estas histórias influenciam sua vida ou como planeja implementar esses ensinamentos. Não esqueça de curtir o vídeo, se gostou, e se inscreva em nosso canal, para evitar perder conteúdo futuro que pode enriquecer ainda mais sua fé e conhecimento bíblico. Obrigada. Lembre-se do nosso caminho. A fé é um caminho contínuo de crescimento e descoberta. Que Deus te abençoe em cada passo. E até o próximo vídeo. Se inscreva para receber mensagens da Palavra de Deus para seu coração. Compartilhe essa mensagem para mais vidas serem alcançadas. Que você tenha um dia repleto de paz e de bênçãos vindas da parte de Deus.